relato contido em Juízes, capítulo 19, versículo 21, é parte de uma das histórias mais sombrias e perturbadoras do Antigo Testamento, refletindo a decadência moral e espiritual do período dos juízes em Israel. Nessa ministração, abordaremos a passagem de forma detalhada, contextualizando-a histórica e teologicamente, para entender suas implicações mais profundas e seu impacto nas pessoas. O livro de Juízes está situado no período intermediário entre a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, e o estabelecimento do reinado de Saul. Este foi um tempo de instabilidade e fragmentação. A narrativa de Juízes, capítulo 19, versículo 21, é uma das mais controversas e horríveis da Bíblia. Ela descreve a viagem de um levita e sua concubina, que, ao passarem pela cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, são hospedados por um homem idoso. A hospitalidade, um valor central na cultura do Antigo Oriente Próximo, é oferecida em um contexto que rapidamente se torna violento e trágico. O texto diz: assim, o levou para sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando eles os pés, comeram e beberam. Este versículo descreve a hospitalidade oferecida pelo homem idoso ao levita e sua concubina. O gesto de levar os visitantes para casa e prover alimentação aos seus animais é louvável, pois a hospitalidade era uma virtude fundamental no mundo antigo. Oferecer pasto aos jumentos e lavar os pés dos convidados simboliza acolhimento e respeito. No entanto, este ato de bondade é um prelúdio a eventos de extrema crueldade. Na teologia bíblica, a hospitalidade não é apenas uma prática cultural, mas um mandamento divino. Em várias passagens, a Bíblia destaca a importância de tratar bem os estrangeiros e os viajantes. Levítico, capítulo 19, verso 34, e Deuteronômio, capítulo 10, verso 19. A hospitalidade é vista como uma forma de imitar a bondade e a generosidade de Deus. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, verso 2 exorta: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O contraste entre a hospitalidade inicial e a violência subsequente em Gibeá é chocante e serve para sublinhar a corrupção moral de Israel. A bondade do hospedeiro se opõe drasticamente à depravação dos homens de Gibeá, que cercam a casa exigindo que o levita seja entregue para que possam abusar dele sexualmente. Esse episódio ecoa a narrativa de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, onde a hospitalidade de Ló é contrastada com a perversidade dos habitantes da cidade. A tragédia atinge seu ápice quando a concubina é entregue à turba e brutalmente violentada durante a noite, resultando em sua morte. Este ato de violência extrema não apenas choca, mas serve como uma acusação severa contra a sociedade israelita daquele tempo. A falta de justiça e o desrespeito à vida humana refletem o afastamento de Israel dos caminhos de Deus. O relato evidencia a profundidade da depravação humana em uma sociedade que se desviou e afastou de Deus. A violência desmedida e a falta de compaixão são sintomas de uma nação em crise espiritual. No entanto, a hospitalidade do homem idoso, apesar do contexto horrível que se desenrola, é uma demonstração da importância de tratar os outros com bondade e respeito, refletindo o caráter de Deus. Durante o período dos juízes, Israel estava cercado por nações pagãs, cujas práticas religiosas e culturais eram frequentemente corruptas e violentas. A convivência e interação com essas culturas, sem uma resistência moral firme, levaram à assimilação de comportamentos que eram contrários às leis de Deus. A idolatria e os costumes imorais das nações vizinhas
influenciaram negativamente o povo de Deus. A idolatria é um tema recorrente no livro de Juízes. A repetida queda de Israel na adoração de ídolos, em vez de seguir fielmente a Deus, resultou em um afastamento dos valores e mandamentos divinos. Este afastamento espiritual levou à decadência moral, pois sem uma fundação sólida baseada na lei de Deus, o povo sucumbiu a práticas abomináveis e injustas. O sistema de justiça em Israel durante o período dos juízes era fragmentado e muitas vezes ineficaz. A falta de uma estrutura judicial centralizada e de líderes justos permitiu que crimes hediondos fossem cometidos sem consequências adequadas. O episódio em Gibeá exemplifica essa falha, onde a violência e a injustiça ocorrem sem que haja uma resposta imediata e eficaz para punir os culpados e proteger os inocentes. A brutalidade contra a concubina em Juízes 19 é um sintoma da desvalorização da vida humana. Este comportamento reflete uma sociedade onde o respeito pela dignidade humana foi erodido. A falta de consideração pela vida e bem-estar do próximo é uma consequência direta do afastamento de Deus, cujas leis enfatizam a santidade e o valor da vida humana. A narrativa de Juízes 19 também aponta para a responsabilidade coletiva e individual no comportamento moral. A inação ou cumplicidade da comunidade de Gibeá, que não interveio para impedir a violência, mostra uma falha coletiva. Ao mesmo tempo, cada indivíduo envolvido na atrocidade é moralmente responsável por suas ações. Este aspecto ressalta a responsabilidade pessoal dentro da comunidade. Outro fator contribuinte foi a falha na transmissão dos ensinamentos de Deus às novas gerações. Em várias passagens, vemos que o conhecimento das obras e leis de Deus não foi adequadamente passado, resultando em uma geração que não conhecia o Senhor, como está registrado em Juízes capítulo 2, verso 10. A educação religiosa e moral é necessária para a formação de uma sociedade justa e piedosa. A falta de liderança centralizada e justa em Israel levou ao caos moral e social. Para os crentes hoje, isso sublinha a importância de pastores que sejam espirituais, justos, piedosos, guiados por princípios bíblicos e pelo Espírito Santo. Tanto na igreja quanto na sociedade, a liderança tem um papel fundamental em promover a justiça e manter a ordem moral. Os líderes devem ser modelos de integridade, coragem e fidelidade a Deus, inspirando os outros a viver de acordo com os valores de Cristo. Assim como Israel foi influenciado negativamente pelas culturas pagãs ao seu redor, os crentes hoje precisam estar vigilantes contra as influências mundanas que possam desviar das verdades bíblicas. A mídia, as ideologias contemporâneas e as pressões sociais minam sutilmente a fé e os valores cristãos. É essencial discernir e resistir a essas influências, mantendo a fidelidade à doutrina e aos bons costumes. A brutalidade contra a concubina em Juízes 19 destaca a importância de valorizar e proteger a vida humana. Para os crentes hoje, isso implica defender a dignidade de cada pessoa, lutando contra qualquer forma de violência, abuso ou desrespeito à vida. Isso se manifesta em práticas de justiça, acolhimento às vítimas de violência, promoção da paz e da reconciliação, e uma firme oposição a todas as formas de comportamentos geradores de escândalos e promiscuidade. A história mostra a importância da responsabilidade, tanto individual quanto coletiva. Os crentes são chamados a assumir a responsabilidade por suas ações e também a agir coletivamente para promover o bem comum e a harmonia comportamental de todos os fiéis em Cristo Jesus. Isso inclui um forte posicionamento, condenando quaisquer comportamentos imundos e profanos que vão de encontro aos ensinos de Jesus. Implantação e execução imediata de métodos disciplinares e de reciclagem para os possíveis contaminados pelo mundanismo. Em caso de negação dos mesmos no processo de restauração ou de assumirem suas responsabilidades, prosseguir com expurgo, evitando assim a contaminação de outras pessoas. É uma dura realidade,
Mas existem falhas gritantes na transmissão dos ensinamentos de Deus às novas gerações, resultando na decadência comportamental e moral, assim como nos dias dos juízes. É muito importante que os crentes se empenhem na educação moral e espiritual, ensinando a santa doutrina a seus filhos e à igreja em geral. Programas de discipulado, estudos bíblicos e a vida em comunhão são meios que fortalecem a fé e asseguram que os princípios cristãos sejam vividos e passados adiante. A narrativa de Juízes 19 serve como um alerta sobre os perigos da depravação moral. Os crentes são chamados por Deus a viverem vidas santas e a serem luz em um mundo caracterizado pela escuridão moral. Isso envolve um compromisso contínuo com a santidade pessoal, a justiça e a retidão, resistindo ao pecado e buscando a transformação pela renovação da mente, assim como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Meus amados irmãos e caros ouvintes, ao adentrarmos neste relato trágico de Juízes, nossa mente se volta para a realidade dos evangélicos no Brasil. Independentemente de rótulo denominacional e com raras exceções, a grande verdade é que o ensino sistemático e criterioso da palavra tem sido deixado em segundo plano, e as fanfarronices têm tomado a primazia nos cultos e nas reuniões em geral. E o resultado é uma geração fraca, descomprometida com os padrões de santidade que sempre foram a carta de apresentação de um crente em Jesus. O sensualismo, a extravagância, o vocabulário chulo, a falta de empenho, o vestuário, o desrespeito com o corpo e o distanciamento da palavra resultaram em uma igreja que já não vive de milagres, maravilhas, visões e revelações. Pregadores que outrora eram uma constatação de espiritualidade ao ministrarem, e o resultado, um despertamento espiritual fantástico. Milagres aconteciam naturalmente e conversões eram as centenas. Tudo isso foi substituído por pastores estilo garotões, com suas camisetinhas apertadinhas e barbas modelo Estado Islâmico. Triste reconhecer isso, mas os dias do livro de Juízes se repete drasticamente. A passagem de Juízes, capítulo 19, versículo 21, embora sombria e trágica, oferece lições valiosas para os crentes da atualidade. Ela nos chama a refletir sobre a importância de uma liderança justa, a vigilância contra influências negativas, a valorização da vida humana, a responsabilidade pessoal e coletiva, a necessidade de educação moral e espiritual, a prática da hospitalidade, a busca pela santidade e a promoção da justiça. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, estaremos contribuindo para construir uma igreja forte, uma sociedade mais justa e fiel aos ensinamentos de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Bendito Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Utilizando, ó Deus, um relato histórico deprimente, um relato que realmente nos constrange ao ver como pessoas conhecedoras da tua palavra, conhecedora das tuas revelações, sob um governo intitulado o governo de juízes, numa teocracia, o governo de Deus, chegaram ao absurdo de cometer um crime tão brutal. É uma demonstração do desvio espiritual. É a realidade daqueles quando se afastam, quando passam a desconsiderar a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, e que essa palavra, meu Pai, possa agora ir de encontro aos teus filhos, trazendo uma conscientização, ou quem sabe, ó Senhor, trazendo argumentos, trazendo, meu Deus, conteúdo para que possam os teus servos estarem repassando às suas igrejas, à sua família, mostrando o risco
do afastamento espiritual, da frieza espiritual. Deus, nesta hora, no nome de Jesus Cristo, eu imploro ao Senhor que teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, meu Deus, fazer uma grande obra nos corações que acabaram de receber essa palavra. Essa palavra não me pertence, ó Deus. Eu sou apenas um instrumento, aleluia. Essa palavra é tua e ela tem o poder de transformar, de libertar, de fazer tudo novo, de jogar por terra a fúria e os projetos do inferno. E é dessa forma, meu Deus, que eu rogo que o teu poder possa se manifestar nesse momento, trazendo conscientização, trazendo despertamento, trazendo, ó Deus querido, um novo pensamento e uma nova visão da realidade qual estamos vivendo, porque lamentavelmente, Senhor, a todo instante somos informados e nos deparamos com verdadeiros escândalos que nos constrange e promove grande tristeza. Oh, meu Pai, nós sabemos que o antídoto para isso é o ensino da Tua Palavra, é o ensino diligente, é o ensino programado, é o ensino constante do Teu poder e da Tua glória, através da ministração da Tua Palavra. Portanto, ó Senhor, que isto possa, meu Pai, que esta mensagem possa estimular os Teus filhos, que possa empurrar os Teus filhos a continuarem pregando incessantemente as verdades do Teu Evangelho, a fim de que sejam desnudados toda a farsa diabólica, que caia por terra toda influência mundana deste momento ao qual nós vivemos, onde muitos estão sendo, ó Pai, contaminados pelo mundanismo presente. Assim, Deus, crendo numa grande vitória e crendo na glória sendo manifesta, eu te agradeço e, como profeta, eu abençoo a este ouvinte agora, no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.